Olá família, graça e paz, abençoados com todas as sortes de bênçãos. Como estão vocês? Espero que vocês estejam bem, reinando em vida e perfeitas vitórias. Querido, passando aqui para avisar que hoje nós não vamos ter o nosso bate-papo às 19 horas, tá bom? Eu vou estar ocupado aqui, então a gente não vai estar naquele bate-papo aqui ao vivo com vocês. Desde já, muito obrigado aí pela compreensão. Eu vou deixar uma mensagem às 19 horas, uma mensagem que a gente gravou há algum tempo, uma mensagem impactante sobre os filhos da perdição, o homem maligno, tá bom? É uma mensagem muito forte. Então eu vou deixar essa mensagem aí a partir das 19 horas, tá? Hoje no nosso bate-papo, eu iria conversar com vocês sobre a briga no templo de Deus. A briga dentro do templo. Mas não o templo físico construído por mãos de homens, que, diga-se de passagem, não é templo de Deus. Mas o templo que somos nós. Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele diz que nós somos a casa de Deus. Escrevendo aos Coríntios, ele fala que nós somos o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Aquele que se uniu ao Senhor, ele se tornou um só Espírito com o Senhor. Então, abençoados, existem conflitos dentro deste templo, dentro desta consciência de que nós somos a morada do Criador. Então, dentro deste contexto de templo de Deus, esses conflitos precisam ser bem administrados. Por quê? Porque nós saímos do sistema templário no sentido de construção de pedras, porque Deus lá não habita. Deus nunca habitou em templo feito por mãos de homens. Algumas pessoas dizem assim, na nova aliança, na graça, Deus não habita em templo feito por mão de homens. Na verdade, nem na lei Deus habitava em templo feito por mão de homens. Na verdade, ele se manifestou no templo, mas ele não habitou no templo. Isaías 66, versículo 1, diz, os céus pertencem a Deus. Os céus é o trono de Deus. A terra é o escabelo, o descanso para os seus pés. Aí ele faz uma pergunta, que casa me edificarás vós ao meu nome? Qual será o lugar do meu repouso ou o lugar do meu descanso? Então, mesmo na antiga aliança, por boca de Isaías, ele já declarava que ele não habitava em templo feito por mão de homens. Vale a pena lembrar aqui, ressaltar esse ponto importante, que quando Davi disse assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No tempo de Davi, não existiu templo, porque o templo foi erguido por Salomão, filho de Davi, depois da morte de Davi. Então, por que o sistema religioso usa essas passagens, esses textos isolados para dizer que Davi estava dizendo eu tive alegria, eu tive prazer, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, se referindo a um templo feito por mão de homens. Sendo que no tempo de Davi, o templo ainda não existia, que só veio existir no tempo de Salomão, seu filho. É claro que quando Davi dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ele se referia a Jerusalém. Ele se referia à comunidade judaica, à união daquele povo, à comunhão daquele povo que se reuniam, eventualmente, para adorar o Deus de Israel. E não em um local específico, em um local físico como o templo. Claro, logo depois veio o templo, construído por Salomão. Depois o templo caiu, foi derrubado pelos babilônicos. Aí veio o segundo templo, lá construído pelos judeus e por Pilatos, Então, por Herodes, melhor dizendo. Então, aquele povo teve como referência, como casa de Deus, o templo, mas Deus nunca habitou lá. Tanto é que Pedro, os discípulos, ao saírem ali daquele templo, eles queriam impressionar Jesus, Olha que magnífico essa construção, essa estrutura. E Jesus simplesmente olhou e disse, não vês tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra. E aquele templo de fato veio abaixo. E nós entendemos que nós somos a morada do Criador.
quando a nossa mente está voltada para Ele, quando o nosso coração está inclinado para Ele, quando os nossos pensamentos, né, estão de fato buscando as coisas que são do alto, como disse o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3. Então, nós somos o templo e morada do Espírito. E dentro desse templo, dentro dessa consciência, muitas vezes existe conflito. Por quê? Porque nós temos duas naturezas, uma humana e uma natureza espiritual, que é a natureza divina, a natureza dos filhos de Deus. E esse conflito, ele está em nós porque muitas vezes, como disse o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 7, no versículo 15 em diante, Paulo disse: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não desejo fazer, este eu acabo fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então observe que mesmo Paulo entendendo e pregando de que somos templo do Espírito, havia um conflito neste templo, né, de Paulo. Havia um conflito na mente de Paulo, porque o bem que ele queria fazer, muitas vezes ele não fazia. O mal que ele não queria, ele acabava fazendo. É claro que Paulo não está falando aquilo como que se ele estivesse vivendo na promiscuidade, no erro, no engano, não. Mas ele está falando ali da sua debilidade, da sua natureza humana, que era fraca, como a nossa, que também é fraca. Então, mesmo Paulo escrevendo aos Gálatas lá no capítulo 5, no versículo 16 em diante, ele diz que é uma luta constante, a carne contra o espírito. Então essa natureza humana carnal, ela luta contra esse espírito, esse entendimento de Deus, de que nós somos o templo, nós somos morada do Criador e de que Ele se manifesta em nós. Então há este conflito neste templo de Deus. E precisamos, com sabedoria de Deus, saber administrar, né, para separar aquilo que é santo e aquilo que é profano, aquilo que é carne, aquilo que é espírito. Senão, muitos filhos de Deus, mesmo confessando que são filhos de Deus, que são moradas do Espírito, vivem nessa briga interna, nessa luta, né, interna. Eu lembro que alguns irmãos chegavam para mim e começavam a conversar sobre essa questão de sermos templo do Espírito. E alguns irmãos diziam assim: rapaz, eu fui falar para um irmão lá do sistema que nós somos templo e morada do Espírito. E aí o pessoal do sistema começou a questionar: como assim? Quer dizer que a pessoa está lá na prostituição? Quer dizer que a pessoa está lá nas drogas? Quer dizer que a pessoa está lá na bebedice? E aí essas pessoas são templo do Espírito? Não, não. Para ser templo do Espírito tem que vir primeiro para o templo físico, que é para a igreja evangélica. Depois ser batizado, dar dízimo, participar da Páscoa, que eles chamam de ceia, e etc, etc, etc. Depois buscar o batismo com o Espírito Santo e a partir de então é que eles vão ser de fato templo do Espírito. Por quê? Porque eles não entendem, abençoado, que nos filhos de Deus o Pai habita. Agora, existe esse conflito, como eu falei, duas naturezas que estão sempre se bicando, né? Degladiando. A carne se inclina para o mal e o nosso espírito, a nossa consciência em Deus, se inclina para o bem. Por isso que Paulo disse assim: ainda que o nosso homem exterior, a nossa natureza humana, né, se corrompa, o nosso homem interior ele se renova diariamente. Ele se renova com a presença, com a graça do Pai. Então, esse conflito ele precisa ser bem administrado. E só o Evangelho da Graça para nos dar graça e sabedoria para vencermos essas lutas. Tá bom, queridos? Então, deixo aqui essa pequena reflexão. Como eu falei, não deu para nós fazermos aqui o nosso bate-papo em graça, mas muito obrigado vocês aí que estão comentando, vocês que estão deixando o like de vocês, compartilham aí e daqui a pouco, às 19 horas, uma mensagem impactante que nós vamos deixar aqui no canal, tá bom? E amanhã, domingo, estaremos nos reunindo como igreja aqui na Itinga, na rua Santa Cecília, na rua conhecida como a Rua Direta do Fazendão. A partir das 9 da manhã nós estaremos recebendo os nossos irmãos e estaremos também transmitindo a mensagem local e às 19 horas a mensagem será transmitida também aqui pelo YouTube. Graça e paz, beijo no coração de todos e até próximo encontro.